o máximo de tempo aqui do programa, porque a gente tem muita coisa para tratar ainda. Eu queria que vocês me explicassem de forma resumida, em 2 minutos, o que é o cerne das descobertas de vocês na Vaza Toga 2, os arquivos do 8 de janeiro. Quer começar, Eli? Eu começo. Eu diria que o indício principal, quando eu bati o olho numa certidão positiva que me marcou pela injustiça do que eu estava vendo, e que eu vou resumir, há indícios muito claros de que a opinião política foi usada como critério de encarceramento no Brasil. Isso é um absurdo, né? Isso é muito até raro de acontecer nos grandes absurdos que a gente vê no mundo, em governos em geral, no Ocidente especialmente. E há um retrocesso, porque esse tipo de decisão baseada em puro capricho de um mandatário, seja lá que cargo ele tem, é um retrocesso para antes de 1215, que foi na Magna Carta que foi estabelecido que é a lei que manda, e não os caprichos subjetivos de uma autoridade. David, você pode dar para mim, na sua opinião, os 3 exemplos mais chocantes disso que o Eli acabou de descrever? Sim, talvez o que me chamou mais nossa atenção no início foi o caso do Ademir Pinto. Ele é um vendedor ambulante, não é bolsonarista, chegou em Brasília no final do dia 8, ou seja, não participou dos atos do 8 de janeiro. Ele foi até o QG, localizado em Brasília, que o pessoal estava acampado lá há meses, protestando pacificamente. Inclusive, o próprio Exército tinha emitido uma declaração de que eles estavam lá exercendo o seu direito à manifestação, eles estavam exercendo o seu direito à liberdade de expressão. E ele chegou lá para vender roupas. Ele é vendedor ambulante, tinha várias camisetas, conseguiu um dinheirinho, né, para conseguir pagar as contas dele. Só que naquela noite a polícia já tinha cercado o acampamento por ordem do Alexandre de Moraes para prender essas pessoas. As pessoas não sabiam, elas acreditavam que o exército estava fazendo a segurança delas ali, mas na verdade eles estavam impedindo qualquer pessoa de fugir. Eles queriam pegar todo mundo. Qualquer pessoa que estivesse passando por ali estava dentro daquele cerco inevitável, inexorável. E no dia seguinte, na manhã do dia 9, eles enganaram essas pessoas dizendo para eles entrarem em ônibus e seriam enviados para casa, para a rodoviária, para irem para casa. Mas na verdade eles foram enganados e enviados todos para a prisão. Para mim, eu acredito que o dia 9 de janeiro é ainda pior que o 8. O 8 já é horrível, né? Pessoas sendo acusadas de golpes de Estado, senhoras de idade, doentes, moradores de rua, sendo acusados de tentativa de golpe de Estado, atentado violento, entre outras coisas. Utilização de armas, né? O pessoal estava com estilingue e bala de gude, né? A maioria nem cometeu atos de vandalismo e sendo condenado a 17 anos até de prisão, coisa que nem assassinos muitas vezes recebem uma condenação tão pesada. E a gente percebe, e no dia 9 de janeiro, eu acredito que é pior ainda, por mais que eles não tenham recebido penas tão altas quanto o 8 de janeiro, são pessoas que não fizeram e não participaram de absolutamente nada. E em muitos casos, pessoas que ficaram até 11 meses na prisão, que é o caso do seu Ademir. O caso 11 meses na prisão, com base em nada, né? Com base em Claudio Miro, que foi 11 meses, o Ademir foram alguns meses, mas o Ademir Domingos Pinto da Silva usa uma tornozeleira eletrônica hoje. Perdão, isso. Aí ficou um ano com a tornozeleira, né, Eli? Exatamente. Ele continua e foi negado o recurso recente do ano passado. Conta sobre o caso do Claudio Miro. Antes de falar do Claudio Miro, o que o David esqueceu de falar do Ademir Domingos é que qual é o conteúdo da certidão positiva, né? Primeiro, que a defesa jamais viu esse documento gerado lá dentro do TSE. Essa questão desculpa te interromper, Eli, por uma questão de esclarecimento para a audiência, essa questão da certidão positiva, né? Até quero que vocês esclareçam quem é essa personagem, Cristina Kussahara. E eu não estou inventando o nome dela efetivamente é Cristina Kussahara, não é uma pegadinha. Porque ela foi uma responsável por pedir ao TSE e ao Talhaferro que separassem as pessoas detidas, que deveriam ficar presas e quem deveria ficar solto depois desse episódio que o David descreveu agora no 8 e 9 de janeiro. Né? E ao que parece, sim, se a pessoa recebesse uma certidão positiva, ela era tratada já como culpada e seria presa. E se recebesse essa certidão negativa, apesar de não garantir, né, possibilitaria que a pessoa fosse solta. Exato. Isso é interessante explicar isso para a população, como é que funcionava isso, quais eram os critérios para decidir se a pessoa ficava ou não presa. O caso notório que vocês estavam falando do Ademir Domingos Pinto da Silva, esse preso por fazer postagens do Lula e o PT em 2018. Explica esse caso para a população, que esse é um pouco do cerne, né? É um pouco do ponto central chocante dessa reportagem da Vaza Toga. Perfeito. Após os atos do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal e, na mesma ordem,
ele ordenou que o Eduardo Talhaferro, então chefe do setor de contra a desinformação do TSE, realizasse uma investigação das pessoas presas, utilizando e incluiu que ele pudesse utilizar o sistema interno do TSE sem especificar o que era. Na sequência, então, foi criado um grupo de WhatsApp pela Cristina Yukiko Kusahara, que é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no STF, pelo menos era o braço direito do Alexandre de Moraes, até hoje permaneceu incólume. Inclusive, a primeira vez que as pessoas viram a face dessa pessoa foi através da nossa reportagem, né? Nós incluímos lá no relatório, nas conversas. E a Cristina, ela é uma pessoa totalmente leal ao Alexandre de Moraes e, segundo fontes, vive 100% em relação a ele, apesar de ser uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, concursada em São Paulo, ela foi cedida ao STF, ela tem atuado lado a lado com Alexandre de Moraes, pelo menos desde os inquéritos, o início, então, o inquérito das fake news. Então, o início da juristocracia no Brasil tem uma dessas faces é Cristina Yukiko Kusahara. Ela atuou como chefe de gabinete do Moraes, organizando o início do inquérito das fake news. Como todo mundo sabe, que foi entregue nas mãos de Moraes por Dias Toffoli, e é um inquérito que até hoje segue em sigilo, perseguindo, na sua maior parte, personalidades de direita. Você quer continuar, então, a partir do esclarecimento de quem é Yukiko Kusahara, quem é, o que foram essas certidões positivas e negativas, porque eu acho que não ficou claro para o público isso, né? O público está entendendo ainda, muita gente não leu a reportagem, então estou tentando explicar aqui de forma um pouco didática, né? Que as pessoas foram presas todas, cercadas pelo Exército, emboscadas pelo Exército Brasileiro em 8 e 9 de janeiro. Depois foram todas presas de forma completamente arbitrária, pessoas presas enviadas a um campo de concentração de forma arbitrária, e a partir daí essa polícia secreta informal do Alexandre começou a selecionar quem seria preso e quem poderia ser solto com base em certidões, obtendo dados da utilização das redes sociais dessas pessoas, se elas eram apoiadoras do Bolsonaro ou contra o Lula ou coisa do tipo, e isso gerou certidões positivas que manteriam a pessoa presa ou certidões negativas que dariam a possibilidade das pessoas serem soltas, isso ali numa orquestração por ordem do Alexandre de Moraes, entre a Cristina Yukiko Kusahara e o Eduardo Talhaferro. Está correto esse resumo, mais ou menos, da história? Está correto. O que eu acho importante esclarecer é que já estavam detidos, né, detenção em flagrante por estarem lá, né, embora o próprio Exército tenha dito sobre o 9 de janeiro que as pessoas tinham liberdade de expressão de estar lá. Então era decisão, processo decisório no contexto das audiências de custódia, tá, presididos ali pelos juízes auxiliares ao Alexandre, como o Ayrton Vieira, e era conversão de detenções em prisão preventiva. Então é isso que está sendo decidido ali. Então, então você tinha a face pública e a face oculta desse processo decisório. A face pública era a audiência de custódia, que é uma obrigação legal. Tem até, embora o prazo tenha sido rompido também, porque o máximo é 24 horas e demorou ali uns 22 dias para fazer todo mundo. E, enfim, então já tinha ilegalidades. E a face oculta é essa produção de certidões. Então, o que é uma certidão? Um funcionário público emite para você quando quer certificar de alguma coisa, se você tem dívidas ou não tem dívidas, se você prestou serviço militar ou não prestou, então se você recebe um certificado ou uma certidão. Então eles estão ali certificando alguma coisa. E ficou na minha memória a reação de um advogado, a nossa reportagem, o que eles estavam certificando exatamente? Aí é algo vago porque não podiam dizer, estamos nos certificando de que essas pessoas são bolsonaristas, né? Estamos nos certificando de que elas têm esse lado político. Então, eu tenho aqui até aberto no meu computador o modelo mandado pela Cristina Yukiko Kusahara para o grupo, tá? Então, foi o próprio Talhaferro que pediu, isso era à tarde do dia 13 de janeiro, quando o grupo estava recém-aberto, ele falou, tá, você quer certidões? Me manda o modelo, então, de como você quer elas. Então, no topo está PET 10820, audiência, que é né, o inquérito lá, como é que chama, David? PET é a petição, né? Isso, ela é um apenso, né? Um apenso no processo. Existe toda uma estratégia por trás disso, mas a gente pode falar isso em outra ocasião, em mais detalhes. A PET é uma gambiarra jurídica do Alexandre para incluir tudo debaixo do mesmo inquérito e continuar ele como juiz, né? É um subinquérito dentro do inquérito dele mesmo, que é uma gambiarra jurídica para que ele tenha controle absoluto sobre tudo. Obrigado. Aí ela pede ocorrência sobre o custodiado. Tá? Isso. Exato. Então eles começaram a triar as pessoas que já estavam presas pelo 8 de janeiro e pelo 9 de janeiro. Como eu disse, muitas pessoas apenas porque estavam no lugar errado, na hora errada.
E, segundo o Kiko, a Cristina, em tese, o que seria feito é soltar todo mundo. Então, eles dizem lá, olha, nós vamos soltar todo mundo, mas para poder soltar, a gente quer ver as redes sociais. A justificativa oficial do STF é que eles esperaram, demorou esses 22 dias até para poder fazer a audiência de custódia, porque era muita gente. Mas a gente prova que é mentira, porque o ministro mandou esperar a soltura, ou seja, mandou esperar a audiência de custódia, para que a equipe do TSE fizessem essas buscas informais por dados das redes sociais dessas pessoas. E essas certidões, elas são clandestinas ou elas de fato aparecem no processo e os advogados tiveram acesso a elas? Conversei com dezenas de advogados de presos do 8 de janeiro e eles não viram em nenhum dos processos. O que eles viram? Exemplo, no caso do Ademir Domingos, eles encontraram uma publicação na rede social e a justificativa para que ele fosse carimbado, né, ele recebe um carimbo como positivo, ou seja, como antidemocrático. Então, quando a gente falar de positivo, nós estamos falando de uma pessoa que foi identificada como golpista ou como antidemocrático, ok? Então, para ele receber esse carimbo de antidemocrático, eles utilizaram como base um carimbozinho que o pessoal botava na mão com a numeração do pessoal do campo de concentração, entendi. É por aí. Eu não gosto muito de utilizar exemplos nazistas, mas é como se fosse uma marca nesse estilo. E essas pessoas, então, no caso do Ademir... Se preferiu, eu boto de uma gulag. Se preferiu o exemplo da gulag, eu uso gulag. Melhor. Ele foi, então, rotulado como antidemocrático por causa de uma publicação na rede social que ele criticava o Lula em 2018. Como eu disse, ele não é bolsonarista. Uma publicação com 0 visualizações, 0 curtidas, um perfil com 0 seguidores, um perfil crítico ao Jair Bolsonaro, mas ele também era crítico ao Lula, ele dizia cadeia na Glaze Hoffmann e cadeia no Lula. E aí, qual que é a justificativa? Obrigado por colocar na tela. Estou botando na tela uma certidão para que a gente veja do que a gente está falando, né? Exato. Então, que é um exemplo dessa certidão, porque a gente está vendo a produção da documentação real, está aqui, certidão Tribunal Superior Eleitoral, com a postagem dos sujeitos, detalhamento biográfico do cara, informações com base na Receita Federal, uma devassa na vida do cara, e a publicação de postagens de cunho político, ou seja, para as pessoas entenderem o que nós estamos vivendo no Brasil, o que nós vivemos nesse momento, para ninguém dizer que não há perseguição política no Brasil. Nós estamos vendo um indivíduo sem antecedentes criminais, cuja a checagem de antecedência do sujeito é o que é a opinião política dele. E se o sujeito criticou o mandatário do Brasil, Lula da Silva, vai em cana. Em cana. Isso é um tribunal essencialmente político. As pessoas precisam entender a gravidade do que a gente está vivendo. Isso não é graças a essa brilhante reportagem do David, do Eli e do Michael, a gente está vendo a vida como ela é. A prova para você que está em casa pregar na cara daquele seu amigo que diz que não, que o devido processo legal foi respeitado. Essa certidão que a gente está colocando aqui na tela, bota de novo para a gente, Bruno, por favor. Essa é uma certidão clandestina. Uma certidão que não consta nos processos e que só foi possível de ser obtida graças ao material vazado da assessoria do Alexandre de Moraes. Entendo a gravidade do momento em que a gente está vivendo. Você que está assistindo isso, esse é um programa histórico. Nós estamos com quase 80 mil pessoas aqui. Eu peço a curtida de vocês, a repostagem no X e o compartilhamento nas suas redes, porque você está vendo ao vivo na sua tela a certidão do Tribunal de Exceção que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui, este documento, bastaria para o impeachment do Alexandre de Moraes, que hoje está nos jornais, que já consta com 40 assinaturas. Falta só o desgraçado, por exemplo, do Romário assinar, que está preocupado em jogar futebol, em relembrar os grandes tempos dele da seleção de 94. Ótimo, maravilha, renuncie e participe de podcast e assine, cumpra a sua obrigação. Você foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro. Cumpra a sua obrigação e assine o impeachment deste criminoso. Isso aqui que a gente está vendo na tela é criminoso. É uma conspiração de tiranos para perseguição política de opositores. Isso, você que não acredita em teoria da conspiração, você está vivenciando a documentação de uma conspiração na sua tela. E essas certidões foram validadas, né? Essas são as certidões que eu queria voltar nesse assunto da validação dessas certidões. Eu só queria destacar, Paulo, qual que é a justificativa, né? Então, qual que é o carimbo que foi dado? A gente pode ler aí na letrinha miúda na sua tela aí. Diz o seguinte: perfil pessoal no Twitter com postagens antigas, ou seja, eles sabem que são postagens antigas, que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores,
E eu me pergunto, e pergunto aqui para a audiência também, quem não tem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores? Ou essa pessoa gosta de bandido, ou ela é muito burra. Então, obviamente que qualquer cidadão de bem no Brasil vai ter aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Então, isso não é motivo para você taxar uma pessoa como antidemocrática. Por favor, Eli. Eu quero explicar para a audiência o que são. Fui eu quem colocou essas tarjas pretas aí. Quero explicar para vocês que é para preservar o Ademir, porque ali em detalhamento biográfico tem o resultado da busca do nome. Então, como é que era o processo? Eles receberam a lista de nomes, eles só tinham geralmente nomes e datas de nascimento, eles jogavam no GestBio, que é o maior banco de dados biométricos do Brasil, nem a PF tem um banco dessa qualidade, ou seja, foi criado para eleições, foi criado para diferenciar um eleitor de outro eleitor, para não ter confusão na hora do voto, um voto ser um voto mesmo. Então, foi para isso que eu tirei essas informações, tem a lista PF, tem o endereço e tem a foto dele também no GestBio, e a gente também colocou na nossa reportagem, que as nossas fontes disseram, nossas fontes próximas à investigação, ao núcleo, disseram que o criador, o mantenedor, não sei se ele é o criador, desse banco de dados GestBio, estava reticente, estava relutante a dar esse acesso, tanto que foram necessárias 2 decisões judiciais para ele liberar para o Talhaferro. A primeira veio do Benedito da Silva, famoso aí, por ter cumprido missões, e missão cumprida. Outra do próprio Alexandre de Moraes, e essa do Alexandre de Moraes foi publicada no dia 10 de janeiro de 2023, no Diário Oficial da União, e lá ele dizia que estava dando ao Talhaferro acesso aos dados do TSE, e aproveitando no mesmo diário, no mesmo parágrafo, ele diz que é para olhar as pessoas que são envolvidas nos atos terroristas do 8 de janeiro. E, coincidência ou não, eu estava reapurando os dados do Ademir e achei ele citado no G1, uma lista, e a gente fala na reportagem que muitas vezes esse núcleo aí foi catando listinhas da imprensa, de contas anônimas das redes sociais que estavam fazendo esse trabalho amador de investigação dos envolvidos nos atos, tá? E o G1, nesse mesmo dia 10 de janeiro, chamou o Ademir de terrorista e falou, saiba que os envolvidos nos atos terroristas, ou seja, a Globo. Globo chamou um brasileiro não condenado, não sequer acusado de terrorismo, corroborando as narrativas do Alexandre de Moraes. Há uma coincidência de vocabulário entre esse grupo de mídia e o Alexandre de Moraes, e falamos com juristas, é normal ficar já dizendo ali, ele é o relator desse processo, afinal de contas, não é normal ele já colocar ali que são atos terroristas, inclusive não faz sentido nenhum para a lei brasileira, esse tipo de acontecimento, de incidente, não se encaixaria na definição legal de terrorismo. Sim.